Dando continuidade aqui aos nossos estudos, né, do grupo Upstreamers, aqueles peixinhos que querem voltar para o lar, querem voltar para os braços de Jesus. Nós estamos aqui estudando o Resgate da Verdade, um material que se encontra disponível em formato PDF na internet gratuitamente, é só procurar lá no Google, o Resgate da Verdade PDF, e baixar. À vontade, você pode usar isso aqui como você bem entender. E o tema de hoje, aqui está, ovos de chocolate ou uma tumba vazia? Naturalmente que o tema já nos faz pensar na Páscoa, né? E no que significa Páscoa e o que se celebra, se comemora nessa data que todos os anos se repete, que foi transformada, infelizmente, como várias das datas, né, que remetem a temas religiosos, também transformada em comércio. Mas, enfim, nós queremos refletir aqui no que seria realmente o verdadeiro significado dessa celebração, né, chamada Páscoa. Não vamos entrar aqui no aspecto mais cerimonial, porque isso vai ser assunto para mais adiante, né? Porque a Páscoa em Israel, ela tinha um sentido e em Cristo ela encontrou esse significado, né, perfeito, né? O tipo encontrou o antítipo, né, como se diz tecnicamente na teologia. Nós vamos deixar isso para outro momento. O tema de hoje, resumidamente, é a ressurreição de Cristo. Nós vimos semana passada assim, evidências históricas do Jesus histórico. E vimos que realmente é impossível negar que Jesus tenha pisado aqui na Terra, tenha andado por aqui, né, e feito o que fez. Os relatos históricos, não só bíblicos, mas extra-bíblicos, como eu mostrei para vocês aqui, né, na minha biblioteca tem um livro do Flávio Joséfo, né, História dos Hebreus, ali mesmo, né, um autor judeu do primeiro século, ele fala de Jesus, né, fala que Jesus foi um mestre, inclusive, e até menciona a ressurreição de Cristo, né. Então, é inegável. A pessoa de Jesus, o Jesus histórico, de fato existiu. Agora, o cristianismo não está baseado unicamente e nem primordialmente na vida e nas palavras de Jesus. Eu creio que seria até pouco, talvez, né? Porque, se pensar bem, várias outras religiões estão baseadas nos ensinamentos e na vida de seus líderes principais, né? O budismo, com Buda, os Hare Krishna ali, né, com Krishna, até os muçulmanos com base no que Maomé, né, deixou ensinado e escrito, enfim, né? Agora, nós cristãos, repetindo, não baseamos nossa religião, nossa fé, nossos princípios unicamente nas palavras e na vida de Jesus. Ele não foi apenas, então, somente um exemplo para ser seguido, ou um filósofo, um mestre iluminado que deixou ensinamentos bonitos para serem lidos como se fosse um livro de autoajuda. É muito mais do que isso. Na verdade, o cristianismo só existe porque Jesus fez exatamente o que falou que faria. Ele ressurgiu dos mortos. E esse é um ponto bastante sério, bastante importante, porque se não é assim, o próprio apóstolo Paulo diz, né? Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Porque o que nos garante que ele tem poder para fazer tudo mais que prometeu, como, por exemplo, voltar, ou também ressuscitar os mortos, né, que creram no seu plano de salvação. Se ele não saiu da sepultura, ou pior, se ele desceu da cruz e viveu como um ser humano qualquer, casou com Maria Madalena, como diz uma lenda aí, o que me garante que realmente eu posso crer em tudo, né, que está escrito nos evangelhos, nas cartas de Paulo, nas demais cartas do Novo Testamento. Então, a ressurreição de Jesus, como eu disse há pouco, na nossa conversa anterior aqui, né, em offline, ela é o ponto nevrálgico, ponto focal do cristianismo. Se ele ressurgiu da morte, ele pode fazer tudo o que prometeu. Se ele não ressurgiu, a nossa fé realmente é vã. E eu quero, então, compartilhar com vocês, nos minutinhos que temos aqui nesse primeiro momento, o preze, né, que eu preparei para vocês, dessa lição aqui que eu acho realmente tremendamente importante. A ressurreição de Jesus. Também lembrando que esses prezes aqui que eu preparo, eles também estão disponíveis, né? Eu deixo o link depois na descrição do vídeo, para que você possa também depois recapitular, rever esse material, enfim, né? Aqui está. Isso aqui, naturalmente, é baseado no estudo Resgate da Verdade, né? Então, como já vimos, o carpinteiro de Nazaré conta com ampla credibilidade histórica, e eu até mencionei aqui Joséfo. Historiadores, sem qualquer motivação religiosa, escreveram sobre a vida dele, demonstrando que sua existência não foi fruto de uma mente em devaneios do primeiro século depois de Cristo. Apesar dessa confirmação, a fé cristã não está baseada somente na vida
da pessoa de Cristo, mas principalmente em sua ressurreição, como bem afirmou o apóstolo Paulo, eu já citei aqui, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. 1 Coríntios 15, verso 17. Eu já citei aqui, e em outras ocasiões, o Richard Dawkins, né, que é um biólogo inglês tremendamente, diria assim, inimigo da fé cristã, né, porque ele escreve livros e artigos e grava vídeos combatendo o criacionismo, o cristianismo, enfim, né? E ele foi ao ponto de, no Twitter, anos atrás, comparar Jesus com Frankenstein, zumbis e coisas parecidas, né? Ou seja, figura lendária, né? A ressurreição de Jesus para ele jamais seria um fato histórico. Lamentável, né? Alguém dizer isso com tanta leviandade, aparentemente desconhecendo o que nós vamos ver daqui a pouquinho aqui nesse estudo, né? Então nós vamos ver aqui, daqui para frente, algumas evidências, não vamos esgotar o assunto, porque também não temos tempo, mas algumas evidências que mostram que, de forma alguma, a história de Jesus poderia ser comparada com os contos de Mary Shelley, né, a autora de Frankenstein, né? Essa é uma comparação bastante absurda. Então vamos lá. Evidência número 1 é a seguinte: após a morte de Cristo, ele foi sepultado por José de Arimateia, uma figura conhecida, histórica e, mais do que isso, um membro famoso do Sinédrio, que frequentemente se demonstrou inimigo dos judeus e dos discípulos, né? E de Jesus também. É muito estranho que eles tenham colocado José de Arimateia como sendo o dono da tumba. E mais, se a tumba era de José de Arimateia, um homem famoso, membro do Sinédrio, isso quer dizer que o endereço da tumba naquele tempo era conhecido. Qualquer pessoa poderia ir lá naquele local, sem GPS, para poder verificar o fato de que a tumba estava lacrada, com o selo real, com o selo ali de Roma, né? Essa informação inicialmente já é muito importante. Está lá em Mateus 27, 57 a 61, né? Então, não apenas por isso, mas porque a proclamação da ressurreição não faria sentido algum se o corpo ainda estivesse na sepultura. Uma sepultura, repito, cujo endereço era bem conhecido, né? Sendo membro de destaque do Sinédrio, então a Suprema Corte Judaica, que condenou Jesus, José de Arimateia, dificilmente seria uma personagem inventada por cristãos que, ao longo do primeiro século depois de Cristo, ainda nutriam mágoa em relação ao Sinédrio. Se a história foi inventada, eles não colocariam jamais um membro proeminente do Sinédrio, contra quem eles tinham lá seus rancores, né? Colocariam um outro personagem. E se quisessem enganar as pessoas com um relato fictício, jamais colocaria uma tumba cujo endereço, repito, mais uma vez para ficar bem enfatizado, era conhecido, né? Seria um tiro no pé você inventar uma história e colocar nessa história fatos reais, verídicos, confirmáveis, verificáveis. Evidência número 2. No domingo da ressurreição, né? No domingo seguinte à crucificação, ele foi crucificado na sexta, descansou na tumba no sábado e ressurgiu domingo cedo pela manhã. Jesus ele foi encontrado primeiríssima vez, por um grupo, a tumba vazia, na verdade, foi encontrada por um grupo de mulheres, né? E depois ele vai ser encontrado vivo por uma outra mulher, daqui a pouco eu falo de quem é, vocês até já sabem. Mas o fato de colocarem nos relatos que as primeiras testemunhas oculares do fato da tumba vazia foram mulheres, seria outro tremendo tiro no pé de uma história que se queria se fosse inventada, né? Fosse acreditada, fosse aceita como verdadeira. Por quê? Você já sabe disso também, e o próprio Flávio José confirma, né? As mulheres naquele tempo eram alvos de um tremendo preconceito, né? Se hoje há preconceitos contra a mulher, imaginem lá no primeiro século, né, da era cristã. É bom até dizer um detalhe aqui, que a Bíblia não é feminista, tampouco é machista, né? A Bíblia, ela trata homens e mulheres como iguais, ontologicamente iguais perante Deus, tanto que na criação, sempre temos que nos remeter à criação, porque é o plano original de Deus, homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Não tem nenhum ali que seja maior ou menor que outro, né? O pecado é que desequilibrou, estragou essa relação e trouxe uma série de problemas. Mas a Bíblia, ela relata a cultura da época, ela traz ali alguns relatórios também de coisas que aconteciam e que, claro, Deus não concordava com elas, como, por exemplo, a poligamia. Deus nunca aprovou a poligamia, mas alguns patriarcas praticavam isso. Isso quer dizer que Deus sancionou? Não. Deus apenas tolerava certas coisas, mas nunca ele apoiou.
Alguns lá do Antigo Testamento usavam bebidas alcoólicas naquele tempo. Isso quer dizer que Deus, então, aprovava isso? Não. A Bíblia apenas relata comportamentos, atitudes, culturas. Assim acontece também com essa discriminação com relação à mulher. O fato de a Bíblia relatar não quer dizer que ela sancione. Quando você vê a atitude de Jesus para com as mulheres, aí a gente vê como ele valorizou grandemente as mulheres. Aqui é um ponto, né? As primeiras pessoas a quem Jesus concedeu o privilégio de terem a informação maravilhosa de sua ressurreição foram mulheres. E a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto, como veremos daqui a pouquinho, foi exatamente uma mulher. Então, com isso, o mestre estava mostrando que realmente, para ele, homens e mulheres têm o mesmo valor, e essa bobagem, né, de preconceito e tudo mais, para Deus não faz sentido. Portanto, colocar mulheres como testemunhas, as primeiras testemunhas oculares naquele tempo, realmente era outro tiro de bazuca no pé. Porque o testemunho de mulheres, para vocês terem uma ideia, não era nem aceito num tribunal, por exemplo, num julgamento, né? Então, o testemunho delas, de que tinham visto a tumba vazia, não seria aceito. Então, vocês começam a perceber um detalhe. Se a história foi inventada, foi muito mal inventada. Se os eventos foram agrupados para forjar uma situação, né, eles foram muito mal feitos. A coisa foi muito mal feita. Não cola, né? Então, faltou realmente orientação para esse pessoal inventar uma história melhor. A menos que eles estivessem contando uma história verdadeira. Aí faz sentido, né? E como eu disse há pouco, né, a primeira mulher que viu Cristo ressurreto foi Maria Madalena. Então, lembre-se, além de ser mulher, o que naquele tempo, repito, era um problema, né, nesse caso aqui, como testemunhas, né, era uma mulher de uma vida anterior reprovável, né, uma vida torta, e imagina o preconceito ainda maior com relação a ela. Ela era uma mulher de vida moralmente questionável e ex-endemoninhada. 7 vezes Jesus expulsou demônios de Maria Madalena. Só que tem um lado bonito também nessa história, que é o seguinte, né? Ellen White mesma diz, né? A Bíblia diz, Ellen White, ela confirma, na verdade, quem muito é perdoado, muito ama, né? Então, por que Maria Madalena foi sempre uma serva tão próxima de Jesus, que tanto amava o Mestre? Porque ela foi alvo de uma graça maravilhosa, de um perdão e de uma restauração maravilhosos, né? Maravilhosos. Então, realmente, foi uma discípula tremenda de Jesus. E eu creio que foi assim algo muito bonito ele ter concedido a Maria Madalena esse privilégio de vê-lo, né, ressuscitado. O texto de Ellen White que eu me lembrei, na verdade, diz que as pessoas que mais andaram nas mãos de Satanás e que foram libertadas dele serão as que estarão mais próximas do trono de Deus quando estivermos na eternidade. Veja que coisa bonita, né? Os que foram libertados do poder das trevas, que andaram mais afundados ali naquele poder, são os que estarão mais próximos de Jesus, o trono de Deus ali, né? Porque realmente a restauração pela graça é algo maravilhoso. Então, aqui a coisa fica ainda mais complicada. Você, além de colocar mulheres como testemunhas, colocar Maria Madalena como a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto, aí você acabou com a história de vez, né? Porque eles poderiam até apelar para a moral dela, enfim, né? Seriam baixos nesse sentido, né? E olha que coisa ainda pior. Vai lá um evangelista e diz assim, inclusive Maria confundiu Jesus com um jardineiro. Lembra da história? Que ela olhou para ele, talvez porque o sol estava nascendo, ofuscou a visão dela, não sei o que aconteceu, mas o fato é que ela olhou e pensou que fosse o jardineiro. E ela só reconheceu Jesus quando ele falou com ela, Maria. E ela certamente o reconheceu pela voz, pelo tom de voz. Puxa, você está inventando uma história e ainda coloca ali um gancho para o pessoal usar contra você? Tá vendo? Ela confundiu e vai que era mesmo o jardineiro, né? Então, gente, os detalhes aí constrangedores são uma grande evidência de que eles estavam contando a verdade e não mascarando a verdade como alguns pensam, né? Evidência 3. Em várias ocasiões e em diversas circunstâncias, vários indivíduos e grupos de pessoas presenciaram aparições de Jesus após a morte dele. Lá em 1 Coríntios 15, de 3 a 7, Paulo cita um antigo credo cristão, que deve ter sido produzido nos primeiros anos após a ressurreição. E nesse texto o apóstolo menciona que Jesus apareceu a Pedro, aos 12 apóstolos, e olha só,
para mais de 500 pessoas e também a Tiago, irmão de Jesus e líder da igreja de Jerusalém. 500 pessoas, muitas das quais estavam vivas naquele momento. Se você quer inventar uma história, não coloque pessoas que estão vivas para serem testemunhas de alguma coisa, porque qualquer uma delas podia dizer assim, é mentira. Aliás, gente, Herodes podia dizer que era mentira, Pilatos podia dizer que era mentira, o próprio Nicodemos e também Arimateia, né, diriam assim, tira o meu nome dessa história porque é mentira, é fake news, eu não quero meu nome relacionado com isso. Mas eles não puderam desmentir o fato de um texto que já estava circulando nos primeiros anos ali após a ressurreição de Jesus, os relatos que já eram contados, né? E essas centenas de pessoas que tinham visto Jesus ressuscitado, que era um testemunho vivo. Alguns até dizem assim, mas pode ser que fosse uma alucinação, né? Algum tipo de coisa assim, né? Mas, gente, alguns chegaram até ao absurdo, já li artigos sobre isso, né? De dizer que os discípulos de Jesus teriam usado cogumelos alucinógenos e aí estavam delirando. Só que não existe relato na literatura científica, gente, de 100, 200, 300, 500 pessoas que tenham tido a mesma alucinação, a mesmíssima alucinação. E aqui nós vemos centenas de pessoas vendo Cristo vivo, ressuscitado. Então, se os líderes judaicos quisessem contradizer o relatório e desmentir o cristianismo, era muito fácil, era só mostrar o corpo morto de Jesus. Não estava com eles? Não estava na sepultura, lacrada? A coisa foi tão forte, né, na verdade, que eles tiveram que inventar uma mentira ridícula de que os maltrapilhos judeus roubaram o corpo de Jesus, venceram uma tropa romana, romperam o lacre, moveram a pedra e roubaram o corpo de Jesus. Olha que história ridícula, mas foi a que eles contaram. Na verdade, se alguém inventou uma fake news, não foram os discípulos, foram os líderes judaicos e a tropa romana, com medo de perder o pescoço, né? Então, não esperando que seus leitores acreditassem apenas em suas palavras, Paulo disse que a maioria desses 500 irmãos que viram Jesus após a sua morte ainda vivia quando ele escreveu a carta aos Coríntios, verso 6 do capítulo 15 da primeira carta. Em outras palavras, Paulo estava dizendo o seguinte, se vocês não acreditam no que eu estou dizendo, vão checar com as testemunhas oculares, perguntem para eles. E tem centenas delas vivas até agora. Não é incrível? Vamos avançar aqui. Evidência número 4. Os primeiros discípulos acreditaram na ressurreição de Jesus, apesar de terem toda a razão para não acreditar. Vocês percebem que eles estavam morrendo de medo dos judeus, dos líderes judaicos, de que seriam mortos também por eles, né? E, de repente, um passe de mágica, para usar uma expressão aí pagã, né? Eles mudam completamente de atitude, saem para pregar com toda a coragem e dizem assim, olha, minha morte não tem problema nenhum, se você quiser me matar, eu vou pregar a respeito de Cristo ressuscitado. O que mudou nesses homens que estavam com medo, trancados lá numa casa morrendo de medo, e agora estavam lá em praça pública pregando, sendo presos, açoitados, apedrejados e martirizados sem medo da morte? O que aconteceu, com certeza, foi algo muito forte, muito grande, a ressurreição de Cristo. Agora, os discípulos que estavam pregando sabiam que no santuário celestial estava um Jesus real, um Jesus em quem eles haviam tocado, com quem haviam comido, convivido, a quem haviam abraçado. Esse Jesus redivivo, ressuscitado, ressurreto, era de verdade. Então, toda vez que eles oravam a Cristo no santuário celestial, eles sabiam que lá estava uma pessoa de verdade. E sabe, amigos, eu tenho certeza que se nós tivéssemos a mesma convicção, nossas orações seriam diferentes. Nossa fé seria diferente. Nosso trabalho para Deus seria diferente. Não teríamos mais medo de nada, nem da morte. Porque quem tem medo da morte quando sabe que o Deus, Criador do universo, que se fez homem, está no santuário olhando por nós? Ainda que morramos, estamos nas mãos dele, nas mãos todo-poderosas desse Deus homem, né? Esse senhor na foto aí, William Lane Craig, daqui a pouco, quando a tela ficar cheia, né, eu vou mostrar aqui alguns livros dele, são muito bons. Ele é um especialista na ressurreição de Cristo. Na verdade, o doutorado dele foi sobre isso. Ele tem 2 doutorados, um doutorado em teologia e um doutorado em filosofia na Alemanha. É um tremendo apologeta cristão, autor de vários livros, né? E como eu disse, um dos principais pesquisadores da ressurreição, professor no Talbot School of Theology, nos Estados Unidos. Ele resumiu o argumento da ressurreição de Cristo da seguinte maneira. Está aqui. Primeiro, o líder estava morto
E o judaísmo do primeiro século, depois de Cristo, não tinha a crença de um Messias morto, muito menos ressurreto. Então não combinava com a crença dos judeus e dos discípulos também. Portanto, mais um motivo porque eles não teriam motivos para crer na ressurreição de Jesus. Segundo, de acordo com a lei judaica, a execução de Jesus o retratou como um herege, um homem sob a maldição de Deus, porque na cruz só pessoas assim eram mortas, né? Ladrões, hereges, enfim. E Jesus, diferentemente do que eles esperavam, como o Messias que chegaria de cavalo branco, né, e expulsaria os romanos, morreu desse jeito miserável. 3. A crença judaica da vida após a morte não aceitava a ressurreição de um indivíduo antes da ressurreição final, no fim dos tempos. Como assim alguém ressuscitar antes? Né? Tanto que muitos nem aceitaram que Lázaro tivesse ressuscitado e aquela menina também que Jesus ressuscitou, né? Tentaram inventar um monte de desculpas, porque eles não aceitavam que qualquer um pudesse ressuscitar antes da ressurreição final. Talvez no máximo Moisés. Jesus ressuscitara. Né? Enfim, esses 3 pontos mostram que eles não tinham motivos realmente para acreditar na ressurreição de Cristo. E, no entanto, eles foram convencidos pelos fatos. Né? Então, a ressurreição de Jesus foi o divisor de águas na vida daqueles homens, conhecidos pelo egoísmo, incredulidade, fé inconstante. Depois da ressurreição de Jesus, eles estavam dispostos a entregar a vida em lugar de negar aquele que venceu os poderosos braços da morte. Não é à toa que 11 dos 12 apóstolos foram martirizados exatamente por não negar a fé. João não foi porque morreu de velho, né? Foi preso em Patmos, depois saiu e morreu de idade, né? Mas os outros todos foram martirizados, esfolados vivos, crucificados de cabeça para baixo, decapitados e morreram felizes, morreram sem medo de nada. Por quê? Porque Jesus está vivo. Quem tem medo de alguma coisa quando sabe disso, né? Numa conversa particular com o pregador Billy Graham, falecido recentemente, né? Olhando para os escombros de Berlim após a Segunda Guerra Mundial, Konrad Adenauer, esse senhor aí, chanceler alemão, que reergueu a Alemanha após a guerra, ele disse o seguinte para o pastor Billy Graham. Olha que incrível, que bonito que ele falou. Senhor Graham, fora a ressurreição de Jesus, não sei de nenhuma outra esperança para o mundo. E ele sabe o que está dizendo porque ele passou pelo inferno, né, que foi a Segunda Guerra Mundial, com milhões de pessoas mortas, cidades devastadas, vidas destruídas, campos de concentração. A barbárie humana ficou muito clara. O que o homem é capaz de fazer ficou muito claro ali, quando é guiado por Satanás. Então esse chanceler disse, olha, tirando a ressurreição de Jesus, eu não sei no que mais podemos ter esperança. Graças a Deus Jesus ressuscitou e ele tem então credencial para garantir que um dia esse mundo vai passar, né? E para vocês, queridos, o que a ressurreição de Jesus representa? Se vocês pudessem responder essa pergunta, daqui a pouco vocês podem respondê-la, o que a ressurreição de Jesus, o fato de a tumba estar vazia e ele não mais estar lá, representa para você? Como você encara o cristianismo a partir dessa perspectiva, em comparação com outros sistemas religiosos? Pense nisso, tá? E agora vem aqui as perguntinhas para nós começarmos nosso brainstorm, né? Que diferença faz se Jesus ressuscitou ou não? Faz diferença? Nós podemos ver isso sim depois aí em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. Vou deixar o texto aqui já preparado para a gente ler depois. 1 Coríntios 15, verso 17. Me ajude a lembrar depois aí qual é o verso. Das 4 evidências analisadas nesse estudo, qual delas você considera mais interessante? Pensa aí, tá? Apresentamos aqui 4 evidências da ressurreição. Qual que você achou mais interessante? Depois diga por que você achou. 3. Muitos pensam que Jesus apareceu para os discípulos como um espírito, um fantasma, né? Por que essa ideia não é baseada na Bíblia? Aliás, João 20, 24 a 28 apresenta aqui contra-evidências dessa ideia absurda de que ele seria um fantasma. Na verdade, no pensamento judaico, não existe essa coisa de fantasma, tá bom? Fantasma, alma imortal, espírito, é coisa do pensamento pagão grego. Na Bíblia, quando fala espírito, para eles era um ser real. Por exemplo, os demônios. Os anjos caídos eram chamados de espíritos, né? Então, não pense com a cabeça grega, paganizada, de fantasma. Vamos já matar essa charada. Por que João prova que isso é falso? Porque Jesus, quando ressuscitou, comeu com os discípulos. O que eles tinham lá para comer? Tinham peixes e mel. Ele comeu. Ele foi tocado por Tomé. Ele fez coisas de um ser físico. Portanto, não era nada de fantasma, algo etéreo, né? Enfim. E 4, que esperança encontramos na ressurreição de Jesus? 1 Coríntios 15,
20 a 26. Eu vou ler no final, então, esses textos aqui, esses versos, tá? O 17 e do 20 ao 26. Então é isso. Agora é o nosso momento tão aguardado de trocarmos ideias, discutirmos esse assunto. Como disse o Schiller lá no começo, esse é o ponto divisor de águas. Por quê que é tão importante assim essa convicção da ressurreição de Jesus e o que isso faz de diferença em nossa vida, tá bom? Fiquem à vontade, agora o momento é de vocês. Olha, eu vou colocar a pergunta polêmica de novo no final, então eu vou deixar os outros, os outros comentarem, quem quiser comentar. Você pode ir Mafê, só um comentando, pouquinho galera. antes, só para não esquecer, né? Vai que eu deixo passar por alto. Eu falei que eu prometi que ia mostrar livros aqui, eu tenho que mostrar, né? Então, um deles é o Em Guarda, do William Lane Craig. É legal por quê? Porque ele é o maior especialista, eu acho, no mundo atualmente sobre o assunto da ressurreição. Ele estudou a fundo essa questão. E a proposta desse livro aqui é Defenda a Fé Cristã com Razão e Precisão. É um manual muito legal de vocês terem, tá bom? Esse livro aqui. O outro, que tem também o Craig como um dos autores, é esse aqui, ó, Ensaios Apologéticos, né? De Francis Beckwith, William Craig e J.P. Moreland. Muito bom, é um livraço, Ensaios Apologéticos, um estudo para a cosmovisão cristã. Uma das partes desse livro trata da ressurreição de Cristo, tá? E o terceiro aqui, que é praticamente um clássico, né? É esse aqui, ó. Não tenho fé suficiente para ser ateu. É um título bem curioso, né? Bem interessante. Não tenho fé suficiente para ser ateu, de Norman Geisler e Frank Turek, dois grandes autores apologetas. Tem só duas coisinhas que eu sempre faço uma ressalva quando indico o livro, né? Eles não são, nenhum desses aqui que eu citei são adventistas, né? Então, nenhum desses é adventista, para usar aqui uma concordância correta. Então, você não encontra aqui, claro que tudo 100% de acordo com o que os adventistas pensam. Por exemplo, nesse livro aqui, eles defendem o inferno eterno, né? Nós vamos ver num estudo posterior que essa ideia não é bíblica, né? E também falam aqui um pouquinho, brevemente, sobre o domingo como dia de guarda, né? Obviamente que também não concordamos com isso biblicamente, vamos estudar esse assunto mais adiante. Mas tirando esses dois pontos, o livro é sensacional, tá? Inclusive quando trata do tema ressurreição de Cristo. Feitas as propagandas, Mafê, vai, Ô, joga a bomba aí pastor, no Mafê. rapidinho. Tem esse daqui também, ó, do William Lane Craig, Apologética. Perfeito. Também parece ser um livro muito bom. Tem um outro também, Matheus, que é Apologética para os Dias Atuais, que ele trata de temas assim mais sensíveis, como homossexualidade, eu acho que também racismo, ou seja, está bem atual, como que nós cristãos devemos nos posicionar com respeito a esses temas delicados, né? Com respeito, mas também com uma postura bíblica, né? Então, é um autor assim, muito prolífico, tem bastante material publicado, vale a pena vocês conhecerem, né? Esses livros aí. Ok, Mafê, vai lá, solta a bomba que você tinha aí, a polêmica que você propôs aí. Então, já que a gente vai começar assim, esse tema da ressurreição de Cristo é um tema muito interessante, muito... Eu acho que 40 minutos para a gente discutir isso é muito pouco. E uma das coisas, eu acho que, assim, um dos argumentos também que eu li no livro da Ellen White, A Verdade sobre os Anjos, que tinha alguns trechos bem interessantes, assim, e ele falava sobre os santos que ressuscitaram junto com Cristo. E aí, no momento que você lê aquilo ali, você já fica tipo, uai, como assim? Outras pessoas ressuscitaram com Cristo? Aí você vai lá para a Bíblia, em Mateus 27, versículos 51 a 53, que fala assim, ó. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fendeu-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, assim, é um tema bem polêmico que eu queria trazer para a gente tratar, porque eu fui ler alguns outros comentários que tinha no Centro Ellen White, que falava assim, eu estava até procurando na hora, que falou bem assim, acho que foi o Albert R. Tim que escreveu, baseado num dos livros, eu acho que é um dos livros, eu não sei se é o livro ou se é um artigo ou uma carta que a Ellen White escreveu, que é Sinais dos Tempos em Maio de... Fala assim, ó, Cristo mesmo havia declarado por ser ele a ressurreição e a vida, e ter o poder para conceder a vida eterna a todos quanto nele crescem. O poder de que Cristo sobre a morte evidenciou-se não apenas em sua própria ressurreição, mas como as primícias que dormem, mas também na ressurreição em um grupo de santos que ressuscitou com ele.
Os líderes judeus haviam subornado os guardas para negarem a ressurreição de Jesus, mas esses santos ressuscitaram e entraram em Jerusalém e apareceram a muitos, como testemunhas autênticas da ressurreição de Cristo e do seu poder sobre a morte. A minha pergunta é: tem como provar essa parte cientificamente ou não? Não, cientificamente é bem complicado, né? Inclusive tem autores também que se debruçam sobre a questão do corpo glorificado de Cristo, mas é muita especulação, né? Agora, biblicamente, nós temos alguma indicação de quem possa ser esse grupo aí, tá? De fato, não para nós, porque já estamos aqui no século XXI, mas para quem viveu naquele tempo, pensa no poder do argumento, né? Pessoas que estavam mortas. Eu não sei quem são, se ali estava entre eles algum patriarca, João Batista, que tinha morrido fazia pouco tempo, não sabemos quem são. São santos que ressuscitaram, um grupo especial que ressuscitou com Jesus, realmente, né? Que ressurge ali, naquela cena. Então eles vão para Jerusalém e aparecem para as pessoas e contam da ressurreição de Jesus. Imagina o poder desse argumento, né? De um ressuscitado. Quem seriam esses? Bom, é bem complicado de a gente nomeá-los. Por nome, nós sabemos que no céu estão apenas 3 homens, né? Elias, que foi arrebatado sem ver a morte, foi levado para o céu vivo, trasladado, se quiser chamar assim. Temos Enoque, a mesma coisa, foi levado para o céu sem ver a morte. E temos Moisés, que foi ressuscitado por Jesus. O primeiro ser humano ressuscitado na Terra como uma espécie de cheque pré-datado, uma garantia do que vai acontecer com os demais. Se pensar bem, e qual é a evidência que temos de que eles estão realmente no céu? Na transfiguração de Cristo, lá nos evangelhos, aparecem Elias e Moisés ali junto, né? 2 representantes de pessoas que estarão aqui na Terra, né? Alguns estarão vivos e serão levados para o céu em vida, serão trasladados por ocasião da volta de Jesus, e um grupo que vai ser ressuscitado. Basta você ler isso em 1 Coríntios capítulo 15, você vê claramente isso aí, e 1 Tessalonicenses 4, 13 a 16, né? 17. 13 a 17. Você vê ali, então, esses 2 grupos juntos indo para o céu para encontrar Jesus nos ares. Nada de arrebatamento secreto, nada de arrebatamento antes da volta de Jesus. Isso acontece na volta de Jesus e bem visivelmente, ok? Só que no Apocalipse aparece um outro grupo lá. Além desses 3 pelo nome, aparece um grupo chamado de 24 anciãos, ok? 24 líderes humanos que estão lá no céu com tronos em volta do trono de Deus e que participam do juízo, como testemunhas, como primícias, né? Quem seriam esses 24 anciãos? Nós só temos uma alternativa para explicar quem sejam. Muito provavelmente sejam esses seres humanos, né? Esses santos que ressurgiram para testemunhar da ressurreição de Jesus. Então, tirando os 24 anciãos, mais os 3 que eu citei, não há mais ninguém humano no céu, a não ser os anjos. Todos os demais estão aguardando a sepultura, como veremos daqui alguns estudos, ou estarão vivos quando Jesus voltar e irão para o céu. Então conheceremos esse grupo aí. Então, Mafê, a única possível explicação bíblica, científica não tem como, né? Bíblica, é de que seja esse grupo especial aí que ressurgiu. Ok. Pessoal, Quem mais quer comentar alguma daquelas perguntas ou alguma impressão que você teve desse estudo, né? Realmente é um tema bem, bem interessante. Não briguem, pode falar cada um por vez. Você vai falar, Schiller? Pode falar, pode falar. Schiller. Acho que ele está com algum problema no Acho que áudio. está com um delay lá, talvez. Enquanto ele, quem sabe, se prepara. Leonardo, você quer falar alguma coisa? Fala. O pastor perguntou qual dos argumentos eu achei mais interessante. Na verdade, não o argumento eu achei mais interessante, mas a resposta dos céticos foi a que eu achei mais interessante, foi em relação ao relato de Paulo, né, dos 500 pessoas. Quando eu li em relação aos cogumelos, né, de ter todas as pessoas terem consumido a mesma substância, terem o mesmo efeito, né, ou seja, sem diferenciação biológica nenhuma de cada uma das 500 pessoas, as mesmas, com os mesmos resultados, e usado isso como um argumento científico contra o que a Bíblia diz. Eu achei muito engraçado, né? Eu acho engraçado como os céticos eles tentam dar algumas respostas da Bíblia que fogem de qualquer racionalidade, excede a fé, né? Uma coisa assim,
mais que sobrenatural, principalmente essa parte de cogumelo. Então é muito engraçado como o ser humano ele tenta se desvencilhar da necessidade que ele tem de Deus e as respostas mais, sabe, irracionais, impensáveis, são dadas para negar a verdade da Bíblia. Então eu achei muito engraçado assim, o ser humano, o comportamento dele quando ele não quer aceitar a verdade bíblica, né? É um negacionismo, né? É quando a tentativa de refutação acaba sendo exige mais fé para crer nela do que no relato em si, né? No relato original. Gente, tem umas pessoas também que, naquele documentário Zeitgeist, né, que já foi citado aqui alguma vez, e outros aí defendem que Jesus poderia ser uma cópia, um mito, um plágio de alguns mitos, né, antigos, como o de Osíris, do Egito e tal. Eu tenho um artigo bem legal que foi escrito por uma amiga chamada Marina Assis, que está fazendo doutorado em filosofia da religião lá nos Estados Unidos, que eu postei em meu blog anos atrás. Eu vou pôr no nosso grupo lá, ok? E vou deixar também na descrição do vídeo aqui para aqueles que tiverem interesse. Jesus, um plágio, é o título, bem interessante. É bom vocês saberem disso também, tá bom? Porque alguns, quando veem que não tem mais argumento, não tem mais para onde ir, começam a apelar para essas coisas, sabe? Não, Jesus foi copiado de histórias antigas, tradições antigas e tudo mais, e você vê que não tem fundamento nenhum para esse tipo de argumento. Quem mais? Mateus? Uma das perguntas aí era sobre qual o argumento que a gente achava mais interessante, não é isso? Sim. Eu, particularmente, tenho como o argumento mais forte, mais potente de todos o da transformação na atitude dos discípulos. Por quê? Não só porque foi uma transformação muito radical de uma hora para outra, que não tem sentido algum, não tem propósito algum para a vida deles. Eles queriam ali deixar de ser, queriam se esconder, não queriam ser perseguidos, não queriam ser mortos, e do nada mudam a atitude e passam a estar dispostos a morrer para defender a sua fé, defender o que viram, né, e ouviram. Mas o interessante é que isso não aconteceu só com aqueles discípulos ali que tiveram contato com Jesus, mas esse fenômeno foi se manifestando cada vez mais, cada vez que à medida que a perseguição à igreja cristã foi se intensificando, mais a igreja cristã se espalhava. Ou seja, ou essas pessoas realmente sofriam uma transformação sobrenatural em virtude de sua fé, ou elas foram multiplicando, a loucura foi se multiplicando e se espalhando. Um monte de pessoa começou a ficar louca de uma hora para outra, para todo mundo estar disposto a morrer. E isso continuou, a perseguição ficou cada vez mais forte. Depois a perseguição volta a aparecer em alguns momentos mais adiante na Idade Média também, valdenses, huguenotes, e se manifesta em muitos momentos da história de uma forma intensa, e os cristãos morrem felizes defendendo sua fé. É incrível, é impressionante, é ridículo explicar isso, assim, tipo, ficaram loucos ou, sei lá, estavam querendo defender uma mentira. Isso é sobrenatural, com certeza. Sim, legal. Só um detalhe também para lembrar vocês, para não esquecer, a gente já falou isso aqui num estudo anterior, né? Que para comparar, por exemplo, o relato das histórias de Alexandre o Grande começou a ser feito lá para 300, 400 anos depois da morte dele. Portanto, não tinha mais nenhuma testemunha ocular ali presente para relatar, né, os feitos. E ninguém duvida que Alexandre existiu e que fez o que fez, né? O que se diz que ele fez. Agora, os relatos a respeito de Jesus, que foram registrados aqui nos evangelhos, começaram a ser escritos 20, 30 anos depois apenas. Quando havia, Paulo mesmo, né? Quando começa a escrever suas cartas, tinha centenas de pessoas que tinham visto todos aqueles acontecimentos. E então, nós temos aqui na Bíblia relatos de testemunhas oculares. Isso é fantástico, isso é maravilhoso, né? E há pessoas que duvidam. Então eu não entendo realmente essa incoerência, né? Mas enfim, o Satanás ele não quer que as pessoas creiam. Então na verdade é uma batalha espiritual mesmo, né? Gente, o tempo passa rápido demais por aqui, né? Nós temos 10 minutos. Então quem quiser comentar ainda, fica à vontade. Temos um tempinho ainda. Eu só quero depois encerrar lendo esses versos aqui de 1 Coríntios capítulo 15. Leonardo. Isso que o Mateus falou, eu fiquei pensando aqui rapidamente.
já entrando em outro assunto, né? Mas ainda partindo dessa comprovação verdadeira do que nós seguimos, né? Eu acho que, parando para pensar um pouco assim, o cristão é a melhor prova de que Cristo realmente existiu, né? Porque as consequências que este homem, né, esse movimento tem até hoje na vida das pessoas é ímpar, né? Não tem algo que seja tão intenso, tão forte, que durou tanto tempo, né? Dividiu a história, Acho que né? é por isso que sim, exato. Eu acho que é por isso que Paulo, a Bíblia, dá tanta importância do nosso testemunho, né, da vida cristã. Porque tem momentos que a pessoa não quer saber de teoria, a pessoa não quer nem saber. Às vezes ela sabe que aquilo é verdade, mas ela não quer aceitar. Agora você imagina as pessoas lá que viveram na época dos valdenses, né, John Hus, etc. Talvez ali as pessoas já sabiam que viviam sobre a tirania da igreja, naquela época, a igreja católica, mas não queriam se desvencilhar. Agora, é muito mais forte você ver uma pessoa sendo queimada viva e mesmo assim louvando, ou seja, vivendo o cristianismo, do que você ouvir 300 e milhares de sermões, entendeu? Então, já entrando em outro assunto, eu fiquei pensando, né, que talvez a gente esteja tentando provar muito a parte teórica da Bíblia, né, a teoria da Bíblia, e às vezes a gente deixa de lado a maior prova de Cristo, que é realmente a diferença, a mudança que ele fez na gente, né? Uma vida transformada. A vida cristã. Verdade. Cristiano? O que eu acho bem interessante aí dos argumentos todos, cara, achei massa aí que os colegas levantaram, mas a questão das mulheres começar com essa história é fantástico. Não só naquele tempo, mas até hoje. Você pensar que alguém que está em aflição e de repente volta com esperança e contando, olha, Jesus ressuscitou. O que eu acho bem louco nessa história é que as mesmas pessoas, basicamente os mesmos grupos que presenciou todo o momento, não só os discípulos, é esse mesmo grupo que, de certo modo, boa parte deles se convence. Se convence, não, tem a certeza, porque presencia o Jesus ressuscitado. Esse grupo que viu Jesus sendo crucificado é o mesmo que presencia depois. E não é só os discípulos, porque você vai ter muitos discípulos que a Bíblia não menciona nominalmente, mas que vai viver essa diferença. E o outro ponto que eu acho bem louco aí, Michel, é que às vezes nós lidamos no dia a dia com Jesus morto, né, cara? Com Jesus como se fosse realmente um pensador, um líder, um cara fantástico, pegando o gancho do estudo passado. Mas não tem fundamento nenhum. Porque Jesus, para acreditar, e eu até entendo o agnóstico, para acreditar num Jesus histórico é loucura. Se você não acreditar que ele é Deus. Porque só um Deus pode falar o que Jesus falou, só um Deus pode fazer o que Jesus fez, e só um Deus pode ressuscitar e garantir a ressurreição para os outros. Então, ou você aceita ele 100%, ou é melhor mesmo, de certo modo, ignorar, inventar história, tomar chá, falar que tomar chá, mas o fato é, para entender o Jesus histórico, como é relatado por mão de testemunha, você tem que validar ele como Deus. Perfeito. Muito bom, obrigado, Cristiano. Mais alguém ainda que queira falar em poucos instantes, poucos minutos? Eu só agora parênteses. Não sei se o Sheila está com algum problema de áudio lá, não sei o que está acontecendo, mas Sheila, você consegue falar agora? Alguma coisa? Depois o Mateus, o Leonardo e eu leio o texto para a gente caminhar para o final aqui. Acho que não. Parece que tem algum problema lá, sim. Já adiantando um detalhezinho aqui, gente, nós vamos marcar uma reunião aí em algum momento fora dessas terças-feiras, porque tem um clamor aí para a gente fazer um debate, um bate-papo, né? Então, como chegamos na lição, acho que 11 agora, 12, enfim, como chegamos nessa lição, e é praticamente um terço já do que temos pela frente, quem sabe é um bom momento de parar um pouquinho, fazer um bate-papo aí, um debate, também postar esse resultado da conversa, né? E depois avançarmos. A gente vai marcar ainda em algum momento oportuno essa nossa conversa aí, porque o tempo aqui é curto para tanta coisa, né? Então a gente quer ter dois períodos de 40 minutos só para bater papo. E vamos marcar isso aí.
Schiller, não ainda? Então, Léo. Só um parênteses. Eu fico pensando como foi essa experiência com as mulheres, né? Hoje, tudo bem, existem muitas pessoas que tentam relacionar movimentos sociais com o cristianismo, mas não partindo para essa área extremista, mas pensando mesmo como um cristão, uma pessoa que não pensa pela perspectiva de movimentos sociais. O que essas mulheres sofreram, né? E dentro dessa experiência, Jesus se mostrou para uma mulher. Então, acho que foi mais uma expressão de que Jesus realmente veio e amou a todos, né? Tanto as pessoas que na época eram oprimidas, como até mesmo o opressor, né? E a sensação que essa mulher teve de ter sido ali uma das primeiras pessoas, talvez a primeira pessoa que viu a Jesus, e também o desapontamento que foi ela chegar para os discípulos, né, para contar, e talvez até pelo descrédito não só da situação, mas por ser uma mulher e pelo histórico dela, os discípulos não acreditaram, né? Então tá aí também mais uma lição para a gente de que muitas vezes a gente pensa muito nos discípulos, né? Mas a gente esquece também dessas mulheres que foram pessoas muito relevantes e que andavam muito próximo de Jesus. Acho muito dia, quem sabe, a gente pode falar um pouquinho sobre os improváveis, né? Não esqueçam também que os que tiveram a revelação primeira do nascimento de Jesus foram persas, pagãos, lá de longe, né? Que o povo de Deus não estava atento para as coisas, né? Então, Deus é incrível. Ele subverte algumas coisas, assim, no sentido de usar o fraco para confundir o forte, né? No tempo de Ellen White, usou uma menina adolescente doente para ser uma profetisa. Antes dela, usou William Foy, né? Um homem negro, numa época de escravagismo ainda, usou um homem e lhe deu visões parecidas com as de Ellen White. Quem sabe um dia a gente pode conversar um pouquinho disso, né? Mas eu acho, sim, fantástico como Deus ele realmente usa os improváveis e subverte essas coisas, né? Mafê. Bem rapidinho, porque o nosso tempo está acabando, mas é muito interessante a gente ver a preocupação que Deus teve com Maria Madalena, que Jesus teve com Maria Madalena, porque assim, ele tinha que ir lá para falar com Deus e tudo mais, mas ele foi, antes dele ir, ele acalmou Maria Madalena, estava super preocupada. E Jesus falou assim, calma, eu tô aqui, só não me toque ainda porque eu não vi o Pai. Então a gente vê, igual o Léo estava falando, essa preocupação e tudo isso que Jesus tinha. Às vezes a gente olha também só o contexto da época, não, por que isso, por que aquilo outro, não querendo ser extrema nem nada falando isso, mas a gente observa a atitude de Jesus que ele teve com Maria Madalena. Então, imagina a atitude também que ele tem com a gente hoje em dia, que nós também somos pecadores. Nós, às vezes, fazemos um monte de coisa. E aí, a gente para e pensa, será que Jesus vai me perdoar? Será que ele está me ouvindo? Será que ele está me dando atenção? Então, a gente pode perceber o tanto que ele é um Deus de amor, que antes mesmo dele se apresentar para o Pai como sacrifício, ele parou para dar atenção por alguém que estava chorando por causa dele. Verdade. Eu vou deixar de tarefa de casa aqui a leitura de 1 Coríntios capítulo 15, versos 17 e depois do 20 ao 26, tá bom? Tarefa de casa, hein? 1 Coríntios 15, 17, 20 a 26. Gente, foi uma bênção esse estudo mais uma vez, né? Que Deus abençoe todos vocês. Terça-feira que vem temos mais um encontro aqui no mesmo horário. E nesse intervalo vamos levar a sério o estudo da Palavra de Deus, a comunhão com Jesus, o nosso Deus vivo, que está no Santuário Celestial, intercedendo por nós, tá bom? Um grande abraço a vocês, oremos uns pelos outros e continuemos voltando para a casa do Pai, né? Como bons upstreamers. Abraço para todos.